Pois é, meus amigos, para quem duvidou, aí está. Não tem mais volta, não tem como passar a mão na cabeça, não tem como contornar a situação, não tem como tapar o sol com a peneira. O ministro Dias Toffoli agora foi completamente exposto e a Polícia Federal suspeita que o caso envolvendo o Master, o Resort Taiaiá, as vantagens recebidas pela empresa Meredith, que é diretamente ligada ao ministro Dias Toffoli, tenha sido corrupção passiva, né? Vamos acompanhar aqui a reportagem da CNN que fala um pouco a respeito, olha só. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, por mim, a expectativa de agentes da PF é que o novo relator do caso, ministro André Mendonça, possa agora destravar as investigações. A experiência com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva e esses investigadores classificam o magistrado como correto. Conforme antecipado pela revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios de prática de crime por parte do magistrado, supostamente, no curso do processo que era relatado por ele. E aí, o magistrado tem negado de maneira reiterada ter cometido qualquer ilegalidade. Após o relatório da PF, porém, ele admitiu pela primeira vez, Dias Toffoli, que era sócio desse grupo Maridit. Então, informação importante, já está chegando essa informação também no site da CNN. Pois é, ela só complementa a notícia aí, mas é curioso. Inclusive, a gente foi checado, eu postei essa informação lá no Instagram, que o ministro Dias Toffoli tinha ali uma participação sim no resort, porque isso já estava sendo veiculado na mídia, né? Só, na verdade, repostei a mensagem. E aí eu fui checado, né? Até apaguei depois lá a postagem, na verdade o Instagram mesmo apagou, com uma checagem lá, né? Essa informação é falsa, coisa do tipo. Aí eu fui ver, a agência Lupa classificou a notícia como falsa. Depois o próprio Toffoli assumiu, não, eu tinha parte no resort. E aí, como que fica? Como fica a censura no meu Instagram? A notícia era verdadeira, não era falsa. Assim como em 22, associar Lula a Maduro era falso, né? Depois a notícia provou-se verdadeira. Quer dizer, sempre foi verdade. Mas a questão é a censura, né, até que a verdade seja exposta. Esse é o Brasil da democracia relativa. Mas vejam só, o ministro Dias Toffoli agora, as coisas começam a fazer sentido, né? Desde o ano passado, acho que eu fui o primeiro a falar disso aqui na internet, eu vinha dizendo que o sistema iria entregar a mão para salvar o braço. Eu fui além. Na verdade, o sistema vai entregar o braço para salvar o corpo. Porque é isso que está acontecendo. O ministro Dias Toffoli não é uma mão. O ministro Dias Toffoli é o braço. Ele é parte disso. Entende? Assim como o ministro Alexandre de Moraes. Se o Toffoli cair, o Moraes é o próximo. Não é se, é quando isso vai acontecer. E eu torço para que seja lá para o fim do ano, começo do ano que vem. Né? Porque a gente não pode dar mais uma vaga para o Lula aí, escolher um amiguinho lá. Não rola, né? Mas isso aqui é um caminho sem volta. Não tem mais como tapar o sol com a peneira. Não tem como salvar o Toffoli. É por isso que o próprio Lula rifou ele. Né? Já soltou a mão, porque sabe que não tem como. Companheiro, já as provas já estão na mão da PF. Não tem como mais. Porque é muito difícil, né? Quer dizer, tem pessoas na PF, assim como em todo lugar, que são petistas? Provavelmente. Tem pessoas ali que querem, digamos... Tem que tomar cuidado com as palavras no Brasil da democracia relativa, né? Mas vamos nos limitar a isso. Tem pessoas ali que são de esquerda? Tem, como em todo lugar, né? Agora, 100% delas são de esquerda? Isso é muito improvável.
Então, tem policiais ali, podem até ter policiais mal intencionados, porque isso não é inerente à função, mas sim à pessoa, tá? Seres humanos são falhos, seres humanos são corruptíveis, e não necessariamente a função que eles exercem, é claro, né? Isso é abstrato, é palpável. Aliás, não é palpável, é abstrato. Mas, em algum momento, se isso realmente fosse para frente, alguém ia dar com a língua nos dentes, tá? Se esse fosse o caso. Mas não é. E agora o que a gente tem é um trabalho sério sendo conduzido pela Polícia Federal e que agora está sendo relatado pelo ministro André Mendonça, que, veja, a própria PF está elogiando. Convenhamos, cara, um ministro, o sócio de um resort, pelo amor de Deus, não tem condição alguma de um funcionário público que ganha 40 e poucos mil reais por mês ser sócio de um resort. Uma participação multimilionária. Não tem condição, não faz o menor sentido. Né? E aí, quando o Toffoli cair, essa hora vai chegar, né? Porque pô, a PF divulgando isso aí, ó, indícios de crime. É óbvio que é só para a notícia não vir assim, ó, com um baque muito grande. Vai ser escalonada, não é? Quando isso acontecer, o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes? Como é que ele vai explicar os 129 milhões? É claro, até lá ele vai determinar isso e aquilo, vai continuar dobrando a aposta, vai continuar colocando todo mundo no inquérito das fake news, vai continuar impondo medidas que mais intimidam do que tudo a servidores, ao Congresso e tudo mais, só que uma hora isso vai acabar. Tem data de validade. E eu venho falando isso há muito tempo. Muita gente critica, né? Alguns céticos dizem que não, vai acabar em pizza. Bom, mas agora nós temos uma ação concreta. É a Polícia Federal que está dizendo. Está nas mãos do Mendonça. Muita gente critica o Mendonça. E eu venho dizendo, cara, não tem o que fazer. Não adianta ele se insurgir contra os outros. É 9 contra 2. É ele e o Cássio Nunes. Eles não são maioria, eles não vão ganhar nada. Agora, no máximo, é ele, o Cássio Nunes e o Fux. Então não adianta ele falar contra os outros. Deixa ele chegar numa posição onde ele possa fazer a diferença, que aí a gente vai ver o Mendonça de verdade. Estamos vendo. Nem precisou chegar na eleição. Nem precisou. Agora a gente está vendo o Mendonça de verdade. Está aí, ó. Ele tem a possibilidade de salvar o Brasil. Porque caindo um, vai cair o outro. Caindo esse outro, pronto. A situação muda. E a coisa está caminhando para isso. Olha, grande dia. Não vamos comemorar ainda, é cedo, né? Mas é um belo início, eu diria. Um belo início da queda, né? Quanto maior a altura, maior a queda. E olha, o tombo parece que vai ser gigantesco. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.